Você sabe a diferença entre consultoria, assessoria e auditoria? Olá, meu nome é Carmelita e eu sou nutricionista da Ideale Business. Hoje nós vamos conversar sobre essas três formas de atuação do nutricionista. Então, vamos começar entendendo um pouco como se caracteriza esses três tipos de prestação de serviço na alimentação coletiva e como que é a aplicabilidade deles na prática. Vem comigo. Segundo a Resolução 600 de 2018, o serviço de consultoria é serviço realizado por nutricionista habilitado que abrange o exame e a emissão do parecer sobre o assunto relacionado à área da alimentação e nutrição humana com prazo determinado, sem, no entanto, assumir a responsabilidade técnica. Ou seja, o serviço de consultoria se caracteriza por ser algo estratégico e pontual. Vamos ao exemplo, a aplicabilidade prática. Você é convidado a prestar o serviço de consultoria em uma unidade de alimentação e nutrição que trabalha no serviço self-service, por exemplo. E aí você vai até o local com base num checklist já pré-elaborado e vai identificar quais são os pontos de não conformidade. A partir daí, cria-se um plano de ação. Então, você, profissional contratado como consultor, entrega as não conformidades e as soluções para esse tipo de não conformidades. É interessante, para agregar valor no seu serviço, você entregar muitas vezes o orçamento, como que pode resolver, quanto que isso vai custar, já estabelecer prazos determinados para o cumprimento de cada não conformidade, e assim deixar tudo alinhado. A gente não assume o que a gente chama de responsabilidade técnica. Já o serviço de assessoria é caracterizado, é definido como o serviço realizado por nutricionista habilitado que, embasado em seus conhecimentos e habilidades e experiências, assiste tecnicamente pessoas físicas ou jurídicas, planejando, implementando e avaliando programas e projetos em atividades específicas da área da alimentação e nutrição humana, bem como oferecendo solução para situações relacionadas à sua especialidade. Ou seja, o serviço de assessoria, o profissional, ele vai até o local, faz a sua análise de não conformidades, cria plano de ação e ele ajuda, ele acompanha, ele assessora na implementação dessas soluções. Então, por exemplo, você foi e verificou não conformidades relacionadas a partes estruturais, por exemplo, ausência de telas milimétricas, lâmpadas sem proteção e também detectou alguma falha de processo. E aí, essas são as não conformidades, você tem o plano de ação organizado, programado, e aí você vai assessorar na implementação. Então, vai assessorar na implementação das telas, você vai assessorar na implementação das proteções das lâmpadas, você vai assessorar naquela parte do processo que foi identificado alguma não conformidade. Então, a diferença entre o consultor é que você aponta os problemas e as soluções e o assessor, ele assessora, ele acompanha essas soluções sendo implementadas. E o auditor? Vamos à definição. A auditoria em nutrição é um exame analítico ou pericial feito por nutricionista contratado para avaliar, dentro da sua especialidade, as operações e controles técnicos administrativos inerentes à alimentação e nutrição humana, finalizando com um relatório circunstanciado e conclusivo, sem, no entanto, assumir a responsabilidade técnica. Ou seja, o auditor, ele é aquele profissional que vai até o local avaliar os riscos. Então, é um profissional que vai tratar todas as não conformidades com muita imparcialidade. As empresas, elas trabalham muitas vezes com uma auditoria interna como forma de prevenir ou precaver
ou entender como que vai ser o resultado de uma auditoria externa. Então, na auditoria, mesmo que seja interna, você avaliando a própria empresa, é uma forma, né, uma análise imparcial de riscos. Então, o que é aquela não conformidade, qual o risco que vai causar? Muitas vezes no serviço de auditoria tem uma pontuação e essas pontuações, elas podem trazer benefícios como contratação, né, das empresas, novas parcerias, então, dentre outras possibilidades para o crescimento da empresa ou manutenção, né, crescimento, manutenção e melhora da qualidade. Então, vamos a mais um exemplo. Você foi contratado para realizar um serviço no qual a empresa contratante te pede auxílio para resolver questões relacionadas ao treinamento, por exemplo. Qual desses 3 tipos de prestação de serviço você pode fazer? Consultoria, assessoria ou auditoria? Se a empresa está te pedindo um serviço que requer treinamentos periódicos ou que requer a implementação de algo, a gente vai oferecer o serviço de assessoria. Já se eu estivesse falando de, eu estou abrindo um restaurante, eu preciso entender se a minha estrutura e o meu processo está adequado. Isso pode ser um serviço de consultoria. Você vai até o local, avalia as conformidades e não conformidades e estabelece planos de ações para cada não conformidade, né? E aí, ainda uma outra opção eu estou para fechar um cliente muito importante e eu vou passar por uma auditoria externa desse cliente. Então, a gente pode oferecer um serviço de auditoria interna, né? Você como nutricionista do local. Vale lembrar que a gente tem que ter alguns cuidados ao realizar qualquer um dos 3 tipos de serviço. E como, por exemplo, estabelecer em contrato se você está oferecendo um serviço de consultoria, de assessoria ou mesmo de auditoria. Se for um serviço de assessoria, que é aquele serviço contínuo, aquele que você vai acompanhar o cliente por um tempo, quais são as horas que você vai dispor para a empresa, quantas vezes na semana ou no mês você vai estar assessorando a empresa, né? Se for um serviço de consultoria ou mesmo de assessoria, qual é o prazo para entrega desse serviço? Então, são formas que a gente tem, estabelecendo contratos, para poder todo mundo sair satisfeito, né? Eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Hoje, né, após a pandemia, o Conselho Federal de Nutrição permitiu a telenutrição, né, uma nova modalidade de nutrição, em que não só envolve a teleconsulta, envolve também essas questões de consultoria e assessoria, por exemplo. Como fazer isso? Acredito que ainda seja um desafio para a gente, para nós profissionais, mas a gente precisa pensar nisso, porque eu imagino que vai ampliar e muito os horizontes, sempre com muita ética, com muito estudo, com muito respeito pelo trabalho do outro, pela nossa profissão, mas é possível sim aplicar, né? Segundo agora esse mundo pós-pandemia, né? Tornou-se possível a gente aplicar esse tipo de serviço de forma aí remota, talvez, né? Então, recapitulando, vamos olhar esta tabela. O serviço de consultoria, ele é pontual, o de assessoria é contínuo e o de auditoria pode ser pontual ou periódico. A consultoria é algo que envolve estrategicamente a empresa. A assessoria é operacional, é executar as atividades. E a auditoria é técnico, o envolvimento é um envolvimento técnico e imparcial. O objetivo da consultoria é solucionar e trazer diagnósticos. O de assessoria é dar suporte, executar. E o de auditoria é a avaliação das conformidades ou não conformidades. E exemplos, entregar um plano de diagnóstico,
a assessoria já é um acompanhamento semanal e a auditoria são relatórios com base em checklist. Esses serviços, consultoria, assessoria ou auditoria, aqui eu falei com vocês que a gente não está envolvendo responsabilidade técnica, mas você sabe o que é assumir a responsabilidade técnica? O responsável técnico é aquele profissional que detém de conhecimento específico, técnico, que responde legalmente, judicialmente, civilmente, junto com o proprietário da empresa, por todas as ações relacionadas à sua área de atuação. Então, muito cuidado ao realizar um contrato sobre a prestação de serviços, seja de assessoria, auditoria ou consultoria, para entender se você estará assumindo a responsabilidade técnica ou não. Nós vimos que um consultor não pode assumir a responsabilidade técnica, porque ele não acompanha periodicamente a empresa, o local, o estabelecimento. Dicas rápidas, né? Dicas práticas para você que quer atuar em uma dessas 3 áreas de prestação de serviço. Caso você seja um consultor ou esteja vendendo um serviço de consultoria, mostre o seu potencial. Mostre que você conhece as legislações, mas que você também entende o lado do proprietário ou da empresa. Tente apontar soluções criativas, soluções que vão ter um baixo custo, e é possível isso ser feito. Ao vender um serviço de assessoria, esteja disponível, mas estabeleça limites com os clientes. Por isso que é tão importante o contrato. Estar disponível é importante para você sanar as dúvidas do seu cliente, né? Fazer um trabalho contínuo, a gente vê os benefícios disso. E na auditoria, mostre o seu serviço de forma imparcial e técnica. Avalie os riscos, independente do cliente ou da situação. Mostre verdadeiramente quais são os riscos daquela não conformidade. Mais uma dica. Sabe aquela foto do antes e depois? Aqui pode. Mostre através de registros. Ao apresentar um relatório para o seu cliente, seja de consultoria, assessoria ou auditoria, faça registros fotográficos. É muito bacana. Fica visual. Mostre como era, como deveria ser. Ou, isso na consultoria. Ou, mostre como era e como está agora com o seu serviço de assessoria. Ou ainda, na auditoria, mostre como está e quais são os riscos associados àquilo. E aí, agora sabe a diferença das 3 formas de prestação de serviço? Gostou? Eu espero que sim. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo bate-papo.